Horóscopo para o dia 15 de fevereiro de 2021. Áries ou Carneiro. Embora a impetuosidade ariana seja bem conhecida, sua segunda-feira vai exigir que a atitude enérgica não vai adiantar se não pensar antes de agir. A questão é que poderá entrar em contato com algumas situações que poderão servir de gatilho para que você se apresse a fazer algo sem se perguntar se é verdade apenas pelo fato de ser uma oportunidade de ouro ou algo grave que precisa ser interrompido o quanto antes. Porém, procure se acalmar e se perguntar se realmente faz sentido, pois deixando a mente mais relaxada é praticamente certeza que vai identificar informações que não batem, e se julgar necessário, pode ir atrás de mais informações para embasar mais ainda sua decisão. Não será momento de fechar os olhos e acreditar cegamente, mesmo que tais situações venham da mídia em geral, de um familiar ou um líder religioso. E também não estou dizendo que poderão fazer isso contigo de má fé, mas que há a possibilidade também de se enganarem e também te induzirem ao erro. Touro. Será um dia em que as melhores soluções para algumas coisas de sua segunda-feira que parecem travadas vão surgir nos momentos mais improváveis. Aliás, isso não é uma característica difícil de acontecer. Pelo contrário, todos já passaram por essa experiência em algum momento da vida, em que estava fazendo uma atividade, e de repente vem uma ideia que se encaixa perfeitamente como solução de outra atividade bem diferente, mas que enfrenta dificuldade. Porém, apenas tome cuidado com a descrença em relação ao que se apresentar. Se lembre que uma resposta é melhor que nenhuma, e se tiver mais de uma para a mesma coisa, poderá analisar qual se encaixa melhor. É o caso de, se não for possível aplicar com rapidez, que se anote em algum lugar para que seja possível consultar e colocar em prática quando puder. As chances de sucesso serão altas. Gêmeos. Você estará com uma capacidade de julgamento impressionante, mas mesmo assim precisará pensar bem antes de tomar uma posição final. O lado positivo é que geminianos naturalmente conseguem ver uma coisa sob vários pontos de vista. Porém, a capacidade de perder o foco também é impressionante, e assim começa a pular de ponto em ponto sem escolher algum. Contudo, será exigido que saiba analisar direitinho cada ponto de vista para saber qual o que poderá te retornar o melhor resultado, adotando, se for o caso, a tática de eliminação das possibilidades até restar apenas uma. Em contrapartida, procure ser o mais correto possível, evitando colocar um viés de favorecimento a alguém com o único intuito de ficar de bem com a galera enquanto a justiça passa longe. Câncer ou Caranguejo. O autorreconhecimento será uma marca em sua segunda-feira, onde será capaz de ter a noção mais precisa de seus verdadeiros dons e que se pode fazer algo com eles. Assim como na parábola dos talentos contada no Novo Testamento, esses presentes do divino são nos dados para serem usados em prol da humanidade, e não para serem escondidos, principalmente se por algum motivo tiver vergonha deles. Sempre encarnamos com o que precisamos para cumprir nossa missão neste mundo, e se você nasceu com algum talento que para você parece inútil, é porque há um bom motivo e que, ao contrário do que pensa, é sim bem útil. Portanto, procure colocar seus talentos em prática, se possível, para ajudar outras pessoas, seja como trabalho ou mesmo entretenimento, e é claro, respeitando as medidas sanitárias que são necessárias neste momento no mundo inteiro,
pois através deles você poderá expressar sua verdadeira identidade, uma que talvez até mesmo desconhecia, encontrando o sentido de sua vida. Leão. A paciência e a aceitação poderá ser algo bastante requerido em sua segunda-feira, e qualquer atitude contrária poderá fazer com que fique cada vez mais nervoso. Isso porque, em situações que vêm te causando certo incômodo há algum tempo, poderá exigir respostas prontas para a solução imediata, mas é algo que não poderá rolar. E não é porque a espiritualidade não vai querer te ajudar, e sim porque não é o momento oportuno para seguir adiante. É como se faltasse algo para que tivesse algum sucesso, seja algum outro fator ocorrer ou simplesmente haver alguma lição que você precisa aprender para que possa seguir adiante. O fato é que se querer forçar encontrar um caminho para o fim, haverá a tendência de dar volta em círculos, e quando pensa que chegou no fim de tudo, na verdade, retornou ao início. Há coisas que simplesmente não acontecem num determinado tempo, e será necessária tal compreensão. Se der de cara com 3 situações, procure relaxar e descansar, pois certamente o momento oportuno chegará, e você estará com a energia necessária para seguir em frente. Porém, se preferir o caminho da teimosia, o desperdício de energia é algo certo e o único resultado alcançável. Virgem. Sua capacidade de se livrar de problemas, inclusive os mais difíceis, será bastante alta nesta segunda-feira. Porém, esta benesse poderá se transformar em problemas se não tiver maturidade suficiente para lidar. Isso porque, ao conseguir superar os obstáculos, poderá se sentir o bonzão, para não dizer outra coisa, o que certamente poderá atrair verdadeiros parasitas para utilizá-los às próprias finalidades, pois vão perceber que será capaz de fazer de tudo por eles em troca de elogios que engrandeçam seu ego. Pelo contrário, procure direcionar tal capacidade para seus objetivos maiores. Se alguma coisa te impede em realizar seus sonhos, será possível que consiga dar um grande passo, na medida do possível, os tornando mais próximos do real. Libra ou Balança. Seu dia poderá não ser tão positivo quanto gostaria devido a posturas de vitimização. É possível que venha a dar de cara com algumas situações bem complicadas, e por conta de tais travas, começar a reclamar que sua vida é ruim, que nada dá certo, e coisas do tipo, e o natural será que os desfechos sejam os piores possíveis. Se prestar bem atenção nos tipos de pensamentos que acabei de dizer, que são originados na mente, é o que está gerando para a sua vida, e quanto mais nutre repetindo isso, mais forte se torna. Talvez seria a hora de virar o disco. Aliás, nós, nativos de língua portuguesa, ou ao menos acredito que é a maioria do público que acessa os conteúdos deste canal, temos a maior bênção por termos verbos distintos para separar uma constante de uma variável. E estou falando dos verbos ser e estar, onde no inglês ambos são expressos pelo verbo to be, e no alemão, o verbo sein, e acredito que vários outros idiomas seguem a mesma regra. Eu sei que o espanhol segue a regra do português, mas não posso dizer que isso é uma característica das línguas latinas, pois não tenho conhecimento, pois seria necessário conhecer italiano, francês, romeno e outros idiomas para atestar tal fato. Portanto, temos a possibilidade de fazer a distinção de que num dado momento a nossa vida está ruim, o que é um estado mutável, e não que é ruim, um estado fixo. Com a mutabilidade,
podemos nos animar de modo que possamos nos manter confiantes de que as coisas vão melhorar, e elevando nossa frequência vibracional, ou seja, nutrindo melhoras interiormente, nada mais natural que comece a refletir fora de nós. No entanto, colocar a condição ruim da vida como fixa nos afasta qualquer possibilidade de melhoria, dificultando em tornar não apenas o dia, mas a vida melhor. Não é negando que as coisas não vão bem que podemos melhorar, pois é possível melhorar algo quando reconhecemos que pode ser melhor, mas cravar como sendo algo ruim é a mesma coisa que um paciente de uma doença curável se autodiagnosticar como alguém incurável, pois anulou qualquer chance de melhora. Escorpião. Você tenderá a ter um dia mais tranquilo em sua segunda-feira, conseguindo se conectar naturalmente com sua paz interior. Aliás, se assim desejar, poderá aproveitar tal frequência vibracional para conseguir a colheita de mais frutos que estejam em sintonia com tal estado de espírito, e não digo que será algo com alto grau de dificuldade. Pelo contrário, é possível que sinais surjam te guiando para o que desejar encontrar e reforçar seu estado. No entanto, não será o caso de ficar parado e esperar que seus desejos caiam do céu em seu colo, e sim que precisa se mover para chegar até eles. Sagitário. A tendência é que você venha a fazer um balanço de seus valores, observando tudo o que conquistou para si, desde os bens materiais até conhecimentos ou ainda habilidades espirituais. Por mais que algo possa te dar algum tipo de insegurança, será interessante verificar que possui tudo o que é necessário para você no momento, e se prestar bem atenção, ainda vai perceber que mesmo nos momentos complicados, em que acreditava sofrer alguma perda, o que era necessário para te suprir chegou, mesmo vindo das origens mais improváveis, pois o divino sempre te dá o que precisa, mas desde que esteja numa frequência vibracional que permita. Aliás, talvez por isso os sagitarianos sejam conhecidos como um dos mais sortudos do zodíaco, devido ao seu otimismo pela fé na vida, possibilitando que as ações divinas aconteçam sempre que precisam. Porém, precisará tomar cuidado para não querer forçar tal segurança, acreditando que será suprido das necessidades quando se colocar em perigo por livre e espontânea vontade. O divino te ajuda, mas não é seu empregado. Vai te ajudar para seu crescimento, não para ser explorado. Siga sua vida sem desejar entrar em riscos desnecessários, pois haverá risco de queda. O lado positivo é que do chão não passa, mas o negativo dependerá da altura em que você estiver, pois os machucados poderão ser graves. Capricórnio. Você estará com uma postura mais incisiva nesta segunda-feira, pois algumas situações onde apostou por deixar as coisas acontecerem simplesmente não deram certas, e assim verá que nenhuma solução, ou ao menos evolução desejável acontecerá se não adotar uma atitude mais prática em vez de ficar esperando. O fato de depositar suas energias em tais atividades poderá fazer com que as coisas voltem a andar, e que até provoquem resultados que possam impactar em outras coisas para seu benefício. Por mais que a paciência seja um dom, às vezes é necessário ter uma atitude um pouco mais enérgica para fazer as coisas acontecerem, e este será um dia em que vai perceber que de vez em quando é necessário agir de tal forma. Aquário. Será um dia em que você vai se perceber como alguém que está por receber algum golpe de sorte, como tudo se encaixando no momento exato, e mesmo que algo que no momento venha a acreditar que deu errado, será capaz de encontrar um grande tesouro que,
Se tivesse dado tudo certo, dificilmente teria capacidade de enxergar. Porém, embora as forças do alto estejam te bancando, evite se envolver em confusões por acreditar que a proteção vai permanecer contigo nelas, pois não vão. Se lembre que tudo funciona por frequência na criação, e se sair da essência elevada, é praticamente impossível de ser socorrido, principalmente quando for seu livre-arbítrio que causou a desconexão. Pelo contrário, procure seguir sua rotina normal, pois seus melhores ganhos vão chegar a você desta maneira. Peixes. O que você desejar fazer em sua segunda-feira terá grande possibilidade de prosperar, atraindo tudo o que é necessário no momento mais oportuno. Porém, uma coisa que poderá faltar para você será foco, e é algo que é uma constante nos piscianos, que adoram viver no mundo dos sonhos, o que não é negativo, mas desde quando sabe trazer para a realidade. Não necessariamente que deverá manter sua mente plantada no aqui e no agora, pois seus maiores riscos de dispersão poderão se iniciar justamente no plano material, enxergando alguma coisa agradável no meio do caminho e esquecer de seguir rumo ao seu objetivo inicial. Por mais que seja algo que te agrade, procure entender que você traçou um objetivo, e que ele precisa ser alcançado. Isso não significa que o resto deve ser abandonado definitivamente, mas que poderá receber atenção depois que tiver conseguido concretizar o que deseja. Afinal, é melhor obter uma coisa de duas do que nenhuma de duas. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.